Nesta aula gratuita, a gente vai ensinar e a gente vai aprender juntos o porquê que esse limite, ele não é considerado um limite fundamental, mas eu considero fundamental você saber manipular esse tipo de limite aqui, porque que esse limite não existe. Tem muita confusão quando a gente começa a estudar cálculo sobre esse limite específico. Vão existir pessoas que vão argumentar o seguinte: cara, quando o x tende a zero aqui, esse valor vai ficar muito pequeno, e se eu estou dividindo 1 por um valor muito pequeno, isso aqui vai estourar e vai dar mais infinito. Outras pessoas vão falar que isso aqui vai dar menos infinito, e nenhuma delas está correta. Esse limite, na realidade, não existe, e eu vou te mostrar isso matematicamente hoje, o porquê desse limite não existir. Vamos lá, então. Vamos ter algumas, antes de qualquer coisa, vamos fazer umas considerações iniciais aqui, ó. Eu coloquei duas funções, tá? Ó, eu coloquei essas duas funções. Essa daqui é a minha função f de x e essa minha outra é a função g de x, tá? Você concorda comigo que, vamos supor que o meu x, eu quero que a minha função, ela tenda a um determinado número a positivo. Esse a pode ser 2, pode ser 3, 4, 5, só fazendo uma suposição, beleza? Você concorda comigo que o limite dessa função, nesse caso, vai ser esse L aqui que está rebatido no eixo Y, certo? Esse é o limite da minha função. E outra coisa que você precisa concordar comigo também. Quando eu estou tendendo ao A pela esquerda e pela direita, você concorda comigo que nessa função, pelo menos visualmente falando, né, a gente pode ter intuitivamente que o x tendendo a A pela esquerda ou x tendendo a A pela direita vai cair no mesmo número L? Dá para entender isso também, não dá? Porque eu tenho sempre duas opções. O meu x, ele vai poder tender a A tanto pela esquerda quanto pela direita, porque o A é exatamente um pontinho ali na minha reta do eixo das abscissas. Então, necessariamente, eu posso tender ao A pela esquerda e eu posso tender ao A pela direita também. Então, o que isso faz para a gente? Quando eu estou tendendo, com o meu x tendendo a A pela esquerda, lembra que ele nunca vai ser igual a A, o meu x vai ser sempre, então, menor que A. Se ele está pela esquerda da reta, naturalmente, ele é um número menor que A, beleza? E ele nunca vai ser igual a A, isso é muito importante a gente falar também. Agora, quando ele está vindo pela direita, eu estou tendendo a A por valores maiores do que A. Então, nesse caso, o meu x, ele vai ser um número maior que A, beleza? Isso aqui é importante da gente entender. Por quê? Porque aí aqui a gente tem o que a gente chama de limites laterais. É aqui que entra a ideia de limites laterais. Quando eu tenho o x tendendo a A pela esquerda, eu tenho um limite lateral do x tendendo a A pela esquerda. Quando eu estou pegando o x e tendendo ele a A pela direita, eu tenho a necessidade de definir um limite lateral que vem com o x tendendo a A pela direita. Como que a gente escreve isso aqui? Ó? Pela esquerda, a gente fala o seguinte: o limite da minha função f de x, quando o x tende a A, pela esquerda é representado dessa maneira. Quando ele tende a A pela direita, é quase igual, só que ao invés desse menos ficar em cima do A, ao invés do menos vai ficar um mais. Isso aqui é só questão de notação, beleza, gente? E aí, uma coisa muito importante é que você tem que compreender o seguinte: você concorda comigo que quando o x está tendendo a A pela direita, ele está nessa reta aqui, ó. Ele está vindo daqui para cá, na minha função, beleza? Então, eu estou vindo no eixo x daqui para cá e no eixo y daqui para cá. E ele está convergindo para esse número L, beleza? E aí, quando eu tendo o meu x ao A pela esquerda, ele está vindo no eixo x dessa maneira e o eixo y ele está vindo de baixo para cima. Enquanto um está indo de cima para baixo, nesse caso, o outro está vindo de baixo para cima. E ambos você consegue perceber que eles estão convergindo no mesmo número L. Ó. Tanto o limite à esquerda está convergindo em L, quanto o meu limite à direita. Então, nesse caso, como ambos os limites laterais eles são iguais, eles estão convergindo para o mesmo número, a gente fala que o limite da função f de x ele existe. Então, nesse caso, o limite existe. E por que isso é importante? Porque olha o caso aqui de baixo. Eu tenho outra função, a função g de x. Você concorda comigo novamente que quando eu estou tendendo a esse determinado número A aqui, ó. Agora eu vou chamar esse número de A. Quando eu estou tendendo nesse número de A pela esquerda, a minha função vai fazer isso aqui, ó. Opa! E vai chegar nesse pontinho preto aqui. Não é verdade? Então, o meu limite, quando tende pela esquerda, eu vou chamar de L1, tá?
E quando ele tende pela direita, ou seja, quando ele vem da direita para a esquerda, aqui no meu eixo das abscissas, no meu eixo Y ele vai fazer isso aqui, ó. E ele não vai tender mais a esse número aqui, ele vai tender a esse outro aqui em cima, que é, sei lá, eu vou chamar de L2, por exemplo, né? Aqui, ó, L2 e esse daqui, L1. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, o limite não existe. O limite da função g de x, quando x tende a não existe. Por quê? Porque se os seus limites laterais, ou seja, se quando você for convergir tanto pela esquerda quanto pela direita para chegar no a, eles forem diferentes, não faz sentido existir o limite da função. Existem somente os limites laterais, justamente porque eles são diferentes nesse caso. Então, enquanto no primeiro caso a gente tinha uma igualdade desses limites laterais, no nosso segundo caso, que é a nossa função g de x, esses limites laterais, aqui não mais de f, né? Aqui sim de g, eles são diferentes. Então, o limite de g de x, quando x tende a pela esquerda, é L1. E o limite de g de x, quando x tende a pela direita, ele é L2. Então, esses limites não são iguais, eles são diferentes. Nesse primeiro caso, o limite de quando x tende a da função f de x, ele existe. E no nosso segundo caso, esse limite da função g de x, quando x tende a, ele não existe, por conta da diferença de valores dos seus limites laterais. Isso aqui é fundamental, é muito importante você compreender, porque aí a gente chega nessa conclusão aqui, ó. Assim, o limite de f de x numa determinada função, quando x tende a é igual a L, C e somente C, o limite de f de x quando x tende a pela esquerda foi igual ao limite de f de x quando x tende a pela direita. Então, caso os seus limites laterais forem iguais, esse limite existe. Se os seus limites laterais forem diferentes, esse limite não existe. Agora, a gente vai fazer uma análise dos limites laterais da nossa função 1 sobre x. E caso esses limites laterais forem de fato iguais, pelas propriedades que a gente acabou de ver e de observar dos limites, esse limite vai existir. Caso esses números forem diferentes, esse limite não vai existir. E aqui é um negócio que eu quero que você preste muita atenção. Porque quando eu tendo um número, eu estou dividindo um número por zero, eu não posso fazer isso, né? Mas você concorda comigo que se eu pegar um número e for dividindo por números cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, esse resultado dessa divisão, ou seja, esse 1 sobre esse número muito pequeno, vai dar um número cada vez maior? Sei lá, vamos supor que a gente tem aqui 1 dividido por 1. 1 dividido por 1 a gente sabe que é 1. Só que se a gente tiver 1 dividido por 0,5, 1 dividido por 0,5 já é 2. E se a gente tiver 1 dividido por 0,25, isso aqui já vai dar 4. Então, você percebe o seguinte, esse valor do resultado está aumentando muito. Só que agora, ao invés de ser 0,5, 0,25, e se eu dividir 1 por 0,000000000000001? Vai dar um valor muito grande. Mas muito grande. Que é muito maior do que 1, que é muito maior do que 2, que é muito maior do que 4. Então, aplicando essa ideia aqui, o que a gente vai ter? Quando nós estamos pegando a nossa função 1 sobre x e fazendo o x tender a ela por valores cada vez menores, quando esses valores são negativos, que é justamente o limite lateral à esquerda, ou seja, quando eu estou tendendo a zero, pelos valores à esquerda do zero, a esquerda do zero são os valores negativos, você concorda que vai dar um número muito grande, mas muito, cada vez maior, um número infinitamente grande, só que negativo? Porque aqui eu vou estar sempre dividindo um número positivo, que é o meu número 1, por um número negativo cada vez menor de x. Então isso aqui vai dar menos infinito, beleza? Só que olha o caso em que eu estou tendendo a zero pela direita. Quando eu tendo a zero pela direita, ou seja, pela parte positiva do meu eixo x, do meu eixo das abscissas, necessariamente o que vai acontecer vai ser também um número infinitamente grande, vai ser um número bizarramente grande, cada vez maior, né, quando eu diminuo esse valor de x. Só que agora eu vou estar dividindo um número positivo, que é o meu 1, por um número sempre positivo, que vai ser o meu x, já que ele está à direita do número 0, na reta do eixo x. Então, isso aqui vai dar para mim infinito. Beleza. Quando esses limites laterais, então, já estão calculados, a gente pode concluir que, de fato, o limite da função em si existe ou não.
beleza? Esses limites laterais já estão, nesse nosso caso, calculados, a gente acabou de calcular, só que eles são diferentes. A gente vê que o seguinte, ó, o 1, ele é realmente diferente do 2. Então, pô, se os limites laterais são diferentes, o limite em si não existe. Como que a gente escreve isso? A gente escreve isso da seguinte maneira, ó, como os limites laterais de 1 sobre x quando x tende a 0 diferem, limite de 1 sobre x quando x tende a 0 não existe. Beleza? A gente poderia escrever também de outra maneira. Por exemplo, a gente poderia falar, como 1 é diferente de 2, o limite não existe. Pode ser também. Aqui é a resposta mais completinha possível. Beleza? Então, é por isso que esse limite não existe, porque os seus limites laterais, eles são diferentes. Então, quando você quiser falar desse limite e falar que é algo que cresce infinitamente para o positivo, você vai falar quando eu estou considerando valores maiores do que 0 na reta. E quando você quiser falar que essa função, 1 sobre x, cresce para valores muito grandes, só que negativos, a gente necessariamente tem que falar do limite à esquerda da reta, à esquerda do 0. Fechou? Então, ó, a gente pode interpretar isso também de maneira gráfica, porque ali na álgebra fica muito abstrato. Então, eu resolvi trazer aqui pra gente, para essa aula, o nosso gráfico, porque a gente consegue analisar de maneira perfeita o que está acontecendo. Olha que coisa interessante. Essa função que eu elucidei é a minha função f de x igual a 1 sobre x. Beleza? E aí, olha que coisa interessante. Quando eu estou tendendo a 0 pela direita, olha o que está acontecendo aqui. Quando eu estou tendendo a 0 pela direita, eu estou vindo daqui para cá e a minha função está crescendo demais. Ó, ela está indo lá para mais infinito. Ela está indo lá para mais infinito. Só que do outro lado, quando eu pego a minha função e venho com ela da esquerda para a direita, ou seja, o limite lateral à esquerda dela, quando x é menor que 0, necessariamente ela vai estar crescendo muito. Só que ela está crescendo para os números negativos. Ó, tá vendo? Vai ser um número infinitamente pequeno. Um número infinitamente pequeno. Olha que loucura, cara. Que doideira. Então, nesse caso, a gente está tendendo ao menos infinito. E, obviamente, a gente não consegue ter nem graficamente esse limite. Justamente porque o mais infinito nunca vai ser igual ao menos infinito. Então, se você curtiu essa aula, cara, não se esqueça, já deu seu gostei, que ajuda demais aqui, cara, demais, não tem problema. Eu esqueço também de dar gostei, não tem problema. A gente bota lá, a gente fala pra você dar o like, porque, sério mesmo, ajuda demais aqui. Faz um comentário se você gostou, compartilha com uma pessoa aí que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, que tem dúvida, né? Tá aprendendo cálculo agora, ou tem dúvida nessa matéria, ou quer chegar em cálculo da maneira certa. Manda essa aula para essa pessoa que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Beleza? Então, cara, brigadão de coração, espero que você tenha curtido essa aula. Valeu, falou e fui. Até a próxima aula.